Olá! Hoje respondendo a inscrita que está com dúvidas sobre como fazer uma prega num determinado casaquinho. Ela mandou a foto, frente e costas desse casaco são feitas diferentes. A parte das costas ela é bem mais larga do que a parte da frente, porque a prega fica no meio dessas costas. Então, como fazer essa prega? Primeiro você fez uma amostra para saber quantos pontos colocar na blusa normal, sem prega nenhuma. Fez a amostra, deu uma quantia. Depois você calcula a quantia de pontos que vai querer na prega, dependendo da profundidade dessa prega. Era uma blusa infantil, pelo que deu para entender. Então, ela cabe no sentido normal, começando da barra em direção à cava, à nuca, aos ombros. Se for uma blusa para adulto, não vai caber uma blusa tamanho grande, por exemplo, não vai caber nesse sentido, com a prega. Porque uma máquina normal tem apenas 200 agulhas. Então, se você tem uma peça tamanho grande com 180 pontos, vai precisar colocar todos 200 e a prega vai ficar pequena. Dependendo do tamanho da prega que você queira, ela vai ficar pequena em relação ao restante da blusa. Então, às vezes, não compensa fazer nesse sentido, vai precisar fazer atravessada. Mas, no seu caso, é uma peça infantil, você calculou a quantia de pontos, colocou, fez a barra. Não pode ser uma barra que aperte muito embaixo, que segure muito, como um canelado, por exemplo, 1 por 1 ou 2. Precisa ser uma barra que fique folgada, porque se aperta embaixo, ao abrir a prega, ela não vai formar uma prega, ela vai ficar presa, formando um balão ali. Então, considere um acabamento duplo, feito na frontura, um tubular, ou uma barra dupla feita em máquina, ou algum outro acabamento embaixo que não fique segurando. Dependendo da altura que você queira fechar a prega, posso fechá-la a partir da cava, posso fechá-la mais para baixo, posso fechá-la mais para cima, dependendo de onde você quer que essa prega abra, você precisa fazer uma marcação. No caso da foto que mandou, ela era bem em cima, então toda a peça ficava aberta atrás, essa prega ficava bem destacada, só presa nos últimos pontinhos aqui. Então, calculei os pontos, coloquei na máquina a quantia de pontos normal e depois achei a quantia de pontos que eu quero para essa prega. Lembra que ela tem 3 partes. Uma embaixo, que é mais larga, uma que vai fechar, outra que vai fechar. Então, todos esses pontos a mais precisam ser colocados na peça. Ok? Então, eu preciso dessa quantia de pontos a mais do que aquilo que foi calculado para a blusa se ela não tivesse a prega. Na cava, segue fazendo uma cava tamanho normal, mesmo que a quantia de pontos aqui pareça grande, segue fazendo a cava normal até o ombro. Aqui é uma simulação, então vamos fazer a cava e chegar no ombro, para explicar melhor o detalhezinho em cima. Cheguei na altura de começar o ombro. Agora, marco a quantia de pontos que eu tinha decidido dessa prega, marco com um fiozinho, onde ela começa e onde ela termina. Então, coloco o fiozinho num lado e no outro para marcar a prega.
E agora tiro em linha de outra cor. Isso eu faço dependendo de onde eu quero que a prega feche. Se eu quisesse que a prega ficasse aberta somente até a cava, eu precisaria fazer esse procedimento na altura da cava. Se eu quisesse no meio das costas, faria esse mesmo procedimento, marcando a partir do meio das costas, para que depois todas as agulhas corram na mesma carreira, sem a prega. Se eu quisesse ela mais para baixo, da mesma forma. Aqui eu vou querer bem no início do ombro. Então, tiro em linha de outra cor para fechar a prega. Agora, vamos colocar os pontos de volta para a máquina. Coloco os pontos a partir dessa marcação em direção ao ombro. Viro o trabalho, que o direito dele fique para mim, e coloco 5 pontos sobrepondo. Isso porque a quantia que eu tinha determinado para a prega eram 20 pontos. A partir desses, coloco da outra marcação em direção ao ombro. Viro novamente e coloco 5 sobre essa parte. 5 pontos sobrepondo no lado direito, um em cada agulha, né? E agora, os 10 que sobraram no meio, sobre esses que já foram colocados. A linha de outra cor aqui precisaria ser em grande quantidade para ela não ficar escapando. Fui econômica, agora eu sofro. Depois que eu coloquei todos os pontos, posso tirar o fio de outra cor, para ele não incomodar. E eu já tenho a prega bem determinada aqui, bem presa. Faço só 2 carreiras e começo o ombro normal. Carro em suspenso, erguendo os pontos. Aqui eu já tiro e remalho.
Posso deixar os pontos centrais em linha de outra cor ou remalhar tudo para fazer a limpeza do trabalho em cima. Aqui temos, então, a prega feita. E no caso da foto que você me mandou, ele tinha uma presilha no meio. Então, antes de colocar a presilha, assenta na mesa, vaporiza para que essa parte de cima fique retinha, que a prega não fique aberta. E depois é só colocar aquela presilhazinha tecida, acredito que era em malha aberta, na frontura, mas enfim, fazer a presilha, colocar o botãozinho. Aí a prega fica existente até em cima, porém presa com a presilha na altura, na metade das costas. Se quiser a presilha mais para baixo, também faz esse vaporizado até onde você queira, para que ela fique domesticada ali e não fique torta, para que seja mais fácil colocar. Essa, então, seria uma ideia para uma prega na altura do ombro. Poderia ser, inclusive, terminada a peça e fazer que a prega fosse fechada no acabamento, que ela seja, esse processo que nós fizemos aqui na metade, chegasse em cima com bastante pontos, e quando for fazer o acabamento, fazer essa dobradura por dentro, formando a prega. Poderia ser, inclusive, mais para baixo. Enfim, a posição da prega é opcional ali, mas o modo de fazê-la, esse tipo de prega que fecha para os dois lados, é essa a maneira que eu costumo fazer. Ok? Então, eu espero que você consiga realizar o teu projeto. E, aliás, a frente do casaquinho faz normal, sem o excesso de agulhas, sem essa sobra de agulhas da prega. Faz na mesma quantia que foi determinado, sem as agulhas a mais para a prega. Certo? Nossa resposta, então, para hoje é essa. Bom trabalho!